Era uma vez um pobre lenhador que vivia numa choupana perto de uma floresta. Ele morava numa casa com a sua esposa e os seus 2 filhos. O menino se chamava João e a menina se chamava Maria. Os tempos eram difíceis, a fome rondava a região. Havia pouquíssimo trabalho, pouquíssimo dinheiro e logo pouca comida. Uma noite, quando foram se deitar, o marido conversava com a esposa a respeito das dificuldades que eles estavam passando. Ah, não sei o que será de nós. As batatas já acabaram e os repolhos também. A única coisa que sobrou até agora foi um pouco de trigo e azeite para fazer pão. Ah, em breve não teremos mais o que comer. A esposa concordou com ele e foi logo reclamando. Ah, é verdade, meu marido, respondeu a esposa, que era madrasta das crianças. E eu tenho uma solução. Eu vou lhe dizer o que vamos fazer. Vamos levar o João e a Maria para o meio da floresta e deixá-los lá à própria sorte. Assim, serão menos 2 bocas para comer. Ah, o marido ficou surpreso com aquela atitude. Mulher, onde você está com a cabeça? Imagine se tenho coração para deixar meus filhos no meio de uma floresta para serem comidos por feras ou então morrerem de frio ou de fome. Não, de jeito nenhum. Me gela a barriga só de pensar numa coisa dessas. A madrasta era uma mulher muito sem coração e só estava pensando em se livrar logo das crianças para levar a vida cada vez mais fácil. Meu marido, não é que eu seja uma pessoa ruim, mas eu estou agindo com a razão. E se não quiser ouvir a voz da razão, logo irá ouvir a voz da morte. Pode começar a construir os nossos caixões. Porque imagine se vamos ter condições de alimentar 4 bocas. Olha, de tanto que a mulher falava na cabeça do marido, dia e noite sem parar, e a fome sempre apertando, o homem começou a ficar cada vez mais fraco, até que consentiu com tal absurdo. Mas nesse dia, por coincidência, João e Maria ficaram acordados até tarde lá na sua caminha de palha e ouviram toda a conversa. A mulher dizia: a gente faz assim, pegamos João e Maria, levamos para o interior da floresta e deixamos eles lá. Aí a gente fala que vai pegar lenha e eles ficam até a noite. E aí, seja o que Deus quiser. O marido até pensou: talvez isso seja o melhor. Quem sabe o céu os ajude e eles tenham uma vida melhor do que a que estão levando aqui comigo. Bom, João, que estava ouvindo toda a conversa, já tinha traçado um plano. E Maria ficou, coitada, tremendo de medo. João abraçou a irmã e disse: não se preocupe, minha irmãzinha, eu vou proteger você. E eu já tenho um plano. Naquela mesma noite, João vestiu um paletó, saiu e foi procurar por algumas pedrinhas brancas. Quando encheu o bolso com elas, voltou para casa e entrou debaixo da cobertinha na sua cama de palha e dormiu. No outro dia de manhã, a madrasta acordou furiosa e foi lá ver as crianças. Acordem, seus preguiçosos! Acordem! Vamos para a floresta para buscar lenha! João acordou, Maria também, e lá foram os 2. A madrasta deu para cada um pedaço de pão e lá foram os 2 seguindo os pais pelo caminho da floresta. O pai estava triste, ia na frente com um machado no ombro e a madrasta acompanhando. Enquanto caminhava, João ia lançando pedrinhas brancas para marcar o caminho de volta. A certa altura, a madrasta deu uma ordem para eles pararem. Crianças, fiquem aqui porque eu e o seu pai vamos até a floresta para pegar lenha. E não se preocupem, se ficar tarde vocês podem dormir, que quando eu voltar, acordo vocês e vamos juntos para casa. Então as crianças sentaram, já estavam com fome, comeram cada um pedaço de pão e os pais desapareceram floresta fora. E eles dormiram. Mas quando acordaram, já estava tudo escuro, já tinha chegado a noite e era lua alta. Maria ficou morrendo de medo, segurou na mão de João. Ai, João, meu irmão, tá tudo escuro, papai e mamãe sumiram, como é que a gente vai voltar para casa? Calma, irmãzinha, eu tenho um plano. Então, João olhou pela estrada e procurou pelas pedrinhas brancas
Imaginem vocês que a luz da lua iluminava aquele caminho escuro e João pôde ver direitinho as pedrinhas brancas que ele tinha lançado no chão. Assim, foi muito fácil achar o caminho de volta para casa. Eles chegaram em casa, já era dia. Imagine, caminharam a madrugada toda. Quando eles chegaram em casa, o pai ficou muito feliz de ver os filhos de volta. Ficou com o coração aliviado. Mas já a madrasta não conseguia disfarçar a sua decepção e ficou furiosa. Crianças, por que vocês demoraram tanto? Isso é hora de chegar em casa? Então agora vocês vão ficar de castigo e sem comer o dia inteiro. A madrasta, para despistar aquela raiva toda que ela estava sentindo, colocou as crianças de castigo. O pai, felizmente, conseguiu um trabalho naquela semana e trabalhou tanto, mas tanto, que conseguiu dinheiro suficiente para comprar alimento por um bom tempo. Era uma alegria ver as crianças juntas novamente, comendo felizes. Mas aquela alegria não ia durar muito. Aos poucos, o trabalho foi acabando e a comida também. E mais uma vez, o fantasma da morte e da fome voltou a assolar aquela casa. Naquela noite, quando eles foram dormir, a esposa mais uma vez voltou a atazanar a cabeça do marido. Meu marido, você sabe que agora só nos resta um pão. Em breve, nós vamos passar fome e aí você já sabe. Pode começar a construir nossos caixões porque dessa vez a gente não escapa da morte. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A esposa falou tanto na cabeça do marido que até ele ficou fraco e resolveu consentir. Talvez você tenha razão. Sim, eu tenho razão. Dessa vez vou levar os meninos para um lugar mais profundo ainda na floresta. Quero ver eles voltarem. Não tem jeito, marido. É o melhor. É o único jeito. O pai, coitado, mesmo com o coração triste, já estava com a cabeça fraca, não sabia se era de fome ou do quê. E aceitou. E naquela noite, João, que estava ouvindo tudo, saiu para pegar mais pedrinhas. Mas dessa vez a porta estava trancada e não teve jeito. Voltou para casa e tentou pensar em um plano. No outro dia de manhã, a madrasta acordou bem cedinho e foi lá tirá-los da cama. Levantem, seus preguiçosos! Anda, vamos para a floresta. Vamos procurar lenha. E aí a madrasta saiu com eles e levando para a floresta, deu a eles, a cada um pedaço de pão. João, dessa vez, como não tinha conseguido catar as pedrinhas, resolveu fazer um outro plano. Ele pegou o pedaço de pão que tinha ganhado e foi soltando pequenas migalhas pelo caminho. Assim, ele poderia marcar o caminho de volta. Dessa vez a caminhada foi ainda mais longa e quando chegaram bem no meio da floresta, a madrasta deu novamente a ordem para pararem, descansar e comer um pedaço de pão. E os dois ficaram lá e ela falou a mesma história. Vocês fiquem aí que eu vou buscar lenha com o seu pai. E se ficar de noite, vocês dormem, porque quando eu chegar, eu acordo e voltamos todos para casa. A madrasta e o pai, então, se embrenharam pela mata e desapareceram. E João e Maria ficaram lá. Comeram um pedaço de pão, já foi ficando tarde, eles ficaram com sono e dormiram. E não é que quando eles acordaram, não tinha pai nem mãe ali perto mais. A Maria nem ficou com medo, porque ela sabia que o irmão tinha um plano. E João, coitado, quando procurou pelas migalhas de pão, não é que elas tinham desaparecido misteriosamente e os dois estavam perdidos no meio daquela floresta escura. Ai, João, e agora? O que será de nós? João e Maria ficaram perdidos na floresta, andavam de um lado para o outro, tentando achar o caminho de volta para casa. Imagine vocês que eles ficaram quase 3 dias ali, morrendo de fome. Eles se alimentavam de algumas amoras que eles encontravam vez ou outra. Passavam muita sede e muito frio. Só tomavam água quando encontravam alguma empoçada, em algum laguinho, uma poça de lama. Maria ficava cada vez mais preocupada. João, já é o 3º dia. Se continuarmos assim, nós vamos morrer.
e era tudo que a nossa madrasta queria. Então, naquela noite eles dormiram. Era o terceiro dia. E no quarto dia pela manhã, quando eles acordaram, se puseram novamente a caminhar pela floresta. E foi então que ouviram um canto doce e alegre. Quando olharam para cima, eles viram um passarinho. Era um pássaro muito bonito, branco como a neve, que cantava uma belíssima canção. O pássaro então fez um voo rasante por cima da cabeça dos meninos e cantou algo que parecia com Cega-me. Parecia um pássaro encantado. João e Maria, ouvindo o pássaro, resolveram segui-lo pela floresta. E não é que aquele passarinho os levou para um lugar lindo. Era um terreno cheio de belas flores e tinha uma casa. Vocês não vão acreditar. Era uma casa todinha feita de doces. João e Maria mal podiam acreditar. Será que a gente está sonhando? Olha isso, Maria! Era uma casinha toda feita de comida. Os telhados eram feitos de pirulito de morango, com colunas de marshmallow, cortinas de algodão doce. As portas eram de doce de leite e pé de moleque. E tinha até assim, um tapetinho de Maria mole. A casa era toda feita para comer. João não quis nem saber. Foi logo pegando um pedaço de pirulito lá do topo do telhado e foi mastigando. Que delícia! Ele pegava pedaços de biscoito, pedaços de doce de leite, quebrou a maçaneta da porta que era de chocolate e enfiou na boca. Maria, eu como também! É uma casa toda feita de doces, está uma delícia! Maria então também pegou um pedacinho de marshmallow e foi comendo. As crianças se fartaram. Nunca tinha visto tanta comida boa junta. Tudo de graça. E no meio daquela comilança toda, eles ouviram uma voz que vinha lá de dentro da casa. Tem alguém aí fora comendo meu telhado? João ouviu aquilo e ficou assustado. É a brisa suave e bela que sopra pela sua janela. Coitado, ele estava tão assustado e com tanto medo que respondeu a primeira coisa que veio no pensamento. E então a porta se abriu e lá de dentro saiu uma velhinha segurando uma bengala. João e Maria se assustaram e começaram a fugir. E ela foi dizendo: meus menininhos, não fujam de mim. Eu sou apenas uma pobre velhinha cozinheira. Não tenham medo, não vou lhes fazer mal. Eu estou vendo que vocês estão querendo comer a minha casa, mas olha, o melhor está lá dentro. Venham, meus netinhos, que aqui dentro a vovó vai fazer comidinhas deliciosas para vocês. Venham, vocês estão muito magrinhos, coitadinhos. Devem estar passando fome já há um bom tempo. João e Maria, então, não podiam recusar aquele convite. Entraram dentro da casa daquela senhora e ela preparou para eles um verdadeiro banquete. Colocou uma mesa cheia de guloseimas, fez bolo de fubá, fez bolo de milho, fez broa, fez até docinhos de leite. João estava cansado de comer doce, pediu até um pedaço de frango. Ela: um pedaço? Um pedaço não, João, eu vou fazer para você um frango inteiro. Então ela cozinhou para João um frango, e tinha frango assado, tinha porco assado, tinha boi assado. João se fartou naquela mesa. Eles já estavam tão cansados que não conseguiam nem mais sair dali, nem andar. Então ficaram com sono. Aquela velhinha então preparou para eles uma caminha muito especial. Vocês sabem que eles eram muito pobres e só dormiam em camas duras feitas de palha. Mas aquela velhinha preparou para eles uma caminha feita com um lençol de algodão puro, recheado com penas de ganso. Quando eles dormiram naquela caminha tão fofinha,
Parecia que estavam dormindo nas nuvens. Maria achou que já tinha morrido e ido para o céu. Ai, João, a gente nunca foi tão feliz nessa vida. Os dois adormeceram e a velhinha então, com muito cuidado, fechou a porta. E quando ela trancou aquela porta, ela revelou sua verdadeira identidade. Ai, meu Deus! Ela era, na verdade, uma bruxa. Que se disfarçava de boa velhinha e fazia aquela casa de doce só para atrair crianças desavisadas e perdidas na floresta. E era uma bruxa medonha, tinha um cabelo todo desgrenhado, uma boca de jacaré e um nariz comprido, daqueles curvados que quase chegava lá no queixo. Ela era uma feiticeira e gostava de comer criancinhas. Essa bruxa era terrível e estava preparando um plano para aqueles dois. Agora eles são meus! Caíram na minha armadilha! João e Maria nem sabiam o que aguardavam eles no dia seguinte. Ela entrou no quarto e pegou o João ainda dormindo. Primeiro ela observou e viu que eles tinham assim uns bracinhos bem suculentos. Ela ficava lambendo os beiços, mas achou que eles ainda estavam muito magrinhos, poderiam engordar mais e render uma bela refeição. Como eles eram muito pobres, certamente não comiam há um bom tempo e ela decidiu engordar o João. Pegou ele ainda dormindo e colocou ele preso dentro do galinheiro. E aí acordou a Maria. Acorda, menininha! Acorda! Maria acordou assustada. Acorda, que agora você vai trabalhar para mim. Ela acordou a Maria e fez a Maria de escrava. Coitadinha. Foi a última vez naquela caminha tão macia. Maria trabalhava o dia todo, porque a bruxa fazia Maria cozinhar comidas e comidas para o João. Ela passava o dia todo na cozinha, perto de um caldeirão e perto do forno. Fazia caldos, ensopados, frango assado e levava para alimentar o irmão. E quando ela chegou lá, já foi logo falando com ele. João, você viu o que aconteceu? João estava desesperado e estava pensando num plano para sair dali. João, a bruxa quer te devorar. Ela me faz cozinhar para você todos os dias porque ela quer te engordar. E agora, João? Mas João tinha um plano. A bruxa, todos os dias, ia lá visitar o João para saber se ele já estava gordinho o suficiente. Eu não sei se você sabe, mas as bruxas são praticamente cegas e elas sentem as crianças somente pelo cheiro. E aí, como elas não enxergam direito, precisam também usar o tato. E todos os dias, a bruxa ia lá, pedia a João para mostrar o dedinho e pelo dedo sabia se ele já tinha engordado ou não. Mas João usou a sua inteligência. Ele pegou um ossinho de galinha de um desses franguinhos que a Maria levava para ele comer e guardou. E toda vez que a bruxa ia lá, ele colocava o ossinho para fora da grade do galinheiro e a bruxa apalpava. Muito magrinho ainda, muito magrinho. Ô Maria, trate de cozinhar mais ainda para o seu irmão e de fazer comidas ainda melhores. O seu irmão ainda está muito magrinho, está demorando para engordar. João era muito esperto, guardava com ele aquele ossinho como se guardasse a própria vida ali. Estava tudo por um fio. Já tinham passado 4 semanas e João não engordava nunca. A bruxa já estava ficando impaciente. Maria, não vou mais esperar seu irmão engordar. Eu vou comê-lo hoje mesmo. Já consigo sentir até o saborzinho daqueles ossinhos daquele menino magrelo que não engorda de ruim. Maria, coitada, estava desesperada, mas era escrava da bruxa. Maria, vai acender o caldeirão, coloque água para ferver que vamos hoje mesmo cozinhar o seu irmão. E também acenda o forno, verifique se ele está bem quentinho, porque nós vamos assar um pãozinho. A Maria, coitada, foi para a cozinha, colocou a água no caldeirão e ligou o forno. E nessa hora, ela viu, passando pela cozinha, aquele pássaro branco. O pássaro sobrevoou por toda a cozinha e passou raspando em cima da cabeça dela e cantou uma música. Cuidado com o forno, Maria!
e saiu voando e foi embora. Maria então percebeu que a bruxa não ia fazer pão coisa nenhuma. A bruxa ia assá-la no forno, no lugar do pão. Maria então teve um raio de luz e foi iluminada por uma ideia. Bruxa, é que eu não tô conseguindo ver se o forno tá quente, não. Como é que eu vou fazer pra entrar dentro do forno pra saber se ele tá quente? Esse forno é muito apertado, não cabe uma menina do meu tamanho. Eita, menininha burra! Onde já se viu entrar dentro de um forno? Você não precisa disso, é só abrir a portinhola e olhar aqui, ó, da beiradinha. Nessa hora, Maria empurrou a bruxa dentro do forno e trancou. A bruxa então soltou um guincho aterrorizante. Seja por feitiço ou por fraqueza, a bruxa se dissolveu em sombra e desapareceu como se fosse um pó. Então, Maria, comemorando, correu até o galinheiro, pegou uma chavinha, libertou o irmão. Viva! Estamos livres, estamos livres! Ai, os irmãozinhos brincavam e dançavam e comemoravam a vitória sobre aquela bruxa. Ai, graças a Deus, estamos livres! Nessa hora, eles viram que aquele pássaro branco mais uma vez apareceu. E quando o pássaro branco aparece, coisa boa acontece. O pássaro deu um voo rasante e começou a cantar como se estivesse chamando outros pássaros na floresta. E não é que vieram vários passarinhos que entravam dentro da casa da bruxa e saíam de lá com o bico carregado de moedas de ouro. E os pássaros jogaram as moedas nas mãos dos meninos e disseram: Obrigado pelas migalhas de pão. Foi aí que João se lembrou que as migalhas de pão tinham desaparecido porque os passarinhos tinham comido. Agora sim, eles estavam com os bolsos cheios de ouro. Mas faltava uma parte, faltava voltar para casa. Irmãzinha, vamos embora daqui. Eu sofri muito naquele galinheiro e eu tô com saudade de casa. Eu também, João, mas como a gente vai achar o caminho de volta? Estamos aqui perdidos. Nessa hora, aquele pássaro começou a sobrevoar e a cantar. E no meio do canto ele falava: sigam-me! E os meninos então seguiram aquele pássaro pela floresta, que deu a entender que sabia o caminho de volta para casa. Ele então conduziu as crianças até um imenso campo. Lá no meio tinha um lago. Era um lago muito grande para atravessar a nado, mas tinha um imenso cisne que nadava lá. João então pediu um favor. Amigo cisne, pode nos atravessar até o outro lado da margem do lago? Sim. O cisne concordou. As crianças então foram atravessadas em segurança e quando chegaram lá, perceberam que as árvores, os arbustos e aquela estradinha era bem familiar. Eles já tinham encontrado o caminho de volta para casa. Imagina a alegria do pai quando viu as crianças de novo. Ai, meus filhos! Os olhos se encheram de lágrima. Ele abraçou e apertou. Nunca tinha sido tão feliz como naquele dia de ter de volta os seus filhos vivinhos, são e salvos. Meus filhos, nunca mais vou me separar de vocês. Ele nem precisou falar nada. Quando a madrasta apareceu, ele olhou para ela já com os olhos cheios de raiva. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, os pássaros vieram aos bandos da floresta e começaram a bicar a mulher nos olhos, no nariz e na perna. A mulher, assustada com aquilo, parecendo uma assombração, saiu desesperada pelo meio da floresta e nunca mais foi vista. João então mostrou ao pai que estava agora cheio de tesouro. E com aquele ouro todo poderiam comprar o que quisessem. Veja, papai, veja, estamos ricos! E então, desde esse dia, aquela família passou a viver com muita fartura e muita alegria. E assim foram vivendo, felizes para sempre.
Uma das coisas mais tristes e um dos maiores medos das crianças é serem abandonadas pelos pais. Infelizmente, essa é uma realidade recorrente no nosso país. Por isso que é tão importante a adoção e a existência de lares que cuidam, acolhem e protegem essas crianças. E você aí de casa? Já pensou em conhecer um orfanato ou um lar que cuida dessas crianças? Vai lá! Quem sabe tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar. Eu tenho certeza que às vezes um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida delas também. Nos vemos na próxima história.